vocês me avisam, né? Me liguem aqui para não... Mas acho que já deve ter resolvido, né? Não vai persistir o problema, não. Bom, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Agora, então, nós vamos continuar essa segunda parte de hoje, nossa aula de hoje, começar falando sobre a parte de rede armazenadora. Apareceu aí para vocês, estão vendo? Compartilhamento. Sim, professor. Sim. Ok. Bom, rede armazenadora, né? Então, nós vamos começar, então, a falar, né, sobre esse assunto, sobre a parte de tipos de unidade armazenadoras, né, rede armazenadora, como que está constituída no Brasil, né, essa nossa rede armazenadora. Na aula que vem, com o Anderson e com o Fernando, a gente vai continuar falando sobre isso, sobre tipos de silos, né, os silos, tipo de armazenamento convencional, a granel, né, os silos verticais, horizontais, características, né, de um e de outro. E aí, nesse início, então, a gente fala sobre essa nossa rede armazenadora, ou seja, como que a armazenagem, como que ela está disposta no Brasil, como que ela está atualmente em termos de produção, em termos de distribuição entre convencional e a granel, silos verticais e horizontais. E aí, para a gente começar a falar sobre esse assunto de rede armazenadora, a gente precisa fazer esse histórico aí da armazenagem no Brasil, que é um histórico relativamente novo, né, relativamente recente, pensando, né, historicamente aí a evolução humana, né, a gente pensar que no Brasil tem aí 100, 120 anos, né, em termos de legislação a respeito de armazenagem de alimentos, né, de grãos, é pouco, é uma história relativamente recente aqui no Brasil. Então, começa lá em 1903, com esse decreto aí, 1102, que regulamentava a guarda de mercadorias aqui no Brasil. Aí, até a década de 30, né, 90 anos atrás, a gente tinha basicamente armazéns convencionais. Então, convencionais, o que é? Sacarias, né? Então, a utilização de sacarias, né? Hoje a gente acabou de ver os caladores, né, utilizados, simples, né, utilizados para retirar de amostra sacaria. Então, naquela época, era realmente o forte. E eram armazéns situados aqui, ó, né, no litoral, portos. Então, pegava ali o litoral do Brasil e era basicamente ali que tinha a nossa produção de grãos e a nossa rede armazenadora. Quando foi aí da década de 30, 1930 a 1950, começou a uma expansão, né, uma interiorização desse armazém. Então, já foi ali o início, né, dos armazéns indo para o interior do Brasil, né. Também nessa época aí teve a criação das companhias estaduais de armazenamento, aí a Copasa, né, Paraná, CEAGESP, CASEM, CASEMAT, CASERGO, né, algumas ainda existem até hoje, né, a CEAGESP em São Paulo, a CASEM, CASEMAT ainda existem, a CASERGO existia, né, em Goiás, e aí na década de 90 ela foi extinta, né, mas teve esse reforço, então, em termos das companhias estaduais de armazenagem, né, lá na década de 1950. 55, né, a década de 50, então, ela foi bastante movimentada, né, em termos de legislação, de mudança nessa política, né. Em 1955, criou-se aí a RENAS, né, essa Comissão Executiva da Rede Nacional de Armazenagem, que tinha como principais funções aí realizar estudos, né, e providências na área de implantação aí do Sistema Nacional de Armazenagem, né. Então, era esse o objetivo da RENAS. 56, aí, ao invés, né, também foi transformada em CERNAS, né, que além dos objetivos anteriores, essa comissão, ela tinha aí o objetivo de criar aí planos de financiamento, né, financiamento para a expansão da rede armazenadora, tudo relacionado aí com a parte de armazenagem, né, junto aí a bancos, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, e assim por diante. Nesse mesmo ano, né, foi transformada aí a CERNAS em Comissão Consultiva de Armazéns e Silos. Então, ou seja, 1955, 56 foram todas
esses órgãos aí criados com essa função de regulamentar a área de armazenagem no país, né? E ali, ó, criar ali o sistema coordenado de armazéns e silos. Então, começou a despertar para essa mudança, para essa preocupação com relação aí ao sistema de armazenagem, né, no Brasil. Década de 60, né, foi criada a SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento, e também a COBAL, né, a Companhia Brasileira de Alimentos, dois órgãos aí que foram, né, criados aí na década de 60 e ficaram por um bom tempo, né, tendo aí uma importância relevante nessas áreas. E aí tinha como função participar das questões voltadas aí para a produção, abastecimento, preços, né, política de preços mínimos, operação aí de rede nacional de armazenagens, armazéns e silos, né. Em 62, a SUNAB constitui a Cibrasem, né, Companhia Brasileira de Armazenagem, né, que aí tinha como objetivo aí participar diretamente da execução dos planos e programas de abastecimento e relacionados aí ao armazenamento, né. Também foi criada nesse mesmo ano, em 62, a Comissão de Financiamento de Produção, CFP, né, que aí tinha política de fixação dos preços mínimos, né, que até hoje ainda tem. Hoje quem faz tudo isso é a Conab, né. Hoje essas companhias aqui já não existem mais, né, foram fundidas, algumas extintas e algumas fundidas na Conab, né, mas começou-se essa ideia aí, começou lá, né, nessa década então de 60, né, a SUNAB aqui na década de 80, né, acho que, né, com exceção da Siqueira, acho que os demais aí ninguém era nascido, né, nenhum de vocês era nascido nessa época, década de 80, eu também era, né, pequenininho. É só... Eu lembro da Cibrasem, professor. Cibrasem, pois é, Cibrasem, a SUNAB. A SUNAB, na década de 80, né, lá na transição, lá da ditadura para a democracia, aí teve lá o governo Sarney, que teve congelamento de preços, e aí a SUNAB é quem era responsável por fiscalizar os preços, né. Aí tinha os fiscais que iam lá no mercado com a lista de preços, né, e dava multa se estivesse acima. Foi algo bem característico daquela época, né, algo que quem não passou, né, às vezes nem sabe o que ocorreu, mas, né, inflação de 30% ao mês, chega a época lá que era 100% ao mês, então hoje era uma coisa que custava R$10, no mês que vem era 20, aquela loucura, né, bom, foram épocas, né, bem tumultuadas, né. E aí foi nessa época, né, ainda existia a SUNAB, né, a Cibrasem, depois ela foi extinta lá na década de 90. Bom, aí a Cibrasem na década de 70, ela ainda era aqui o principal órgão, coordenar e normatizar o setor armazenador. Era essa a função dela aí na década de 70. Foi criado também na década de 70 o Cadastro Nacional das Unidades Armazenadoras. Hoje ainda existe esse cadastro, quem faz isso é a Conab também, né? Então, hoje a gente entra lá na página da Conab, a gente tem lá a lista de todos os armazéns que estão, né, credenciados, todas as unidades armazenadoras credenciadas, né, autorizadas no Brasil, oficializadas no Brasil, né? Então, está lá o Cadastro Nacional da Conab. Ano de 1975, né, foi criado aqui o PRONASEM, que é um Programa Nacional de Armazenagem, que tinha o objetivo aqui, ó, de incentivar a construção de unidades, estruturas, né, unidades, para suprir aí o déficit que tinha na capacidade armazenadora, né. Então, ali, ó, a capacidade estática era 36 milhões, né, em 75, e passou para 50 milhões em 79. O que é capacidade estática? Né? Capacidade de armazenar. Então, estática porque é parado. Então, silos, armazéns, estruturas estáticas paradas que têm ali capacidade de armazenar tantas toneladas, tantas sacas, tantas 1000 toneladas. Então, isso a gente chama de capacidade estática, né, que o armazém tem de armazenar. E aí, com esse plano aí, uma das razões, né, um dos motivos desse aumento aí passar de 36 milhões para 50 milhões, né, foi em 4 anos aí, foi justamente esse plano, né, de incentivo à construção das unidades armazenadoras nessa época aí de década de 70. Mas nessa época aí, basicamente, eram unidades grandes, né, os grandes armazéns
de concreto armado, né, os elevados de concreto, foram construídos vários nessa época aí, né, a gente tem o Silo Búfalo ali em Uberlândia, tem lá no sul, tem, né, em São Paulo tem lá em Minas também tem, na Uberaba, Uberlândia, 2 lugares ali que tem esse tipo de silo, construídos nessa época aí, enormes estruturas, né, de concreto armado. Década de 80, aqui o exemplo que eu tinha falado, né, foi marcado justamente por esse tumulto aí, vamos falar assim, na área econômica, né, essa hiperinflação, toda essa confusão que teve, né, na década de 80, tumulto, né, em termos de política, então acabou não tendo assim, uma política específica para a área de armazenamento. Então foi uma década que ficou meio parada, né, sem nada de concreto que pudesse evoluir a área, né. Aí veio a década de 90, né, aí a Siqueira também vai se lembrar, alguns também de vocês já vão se lembrar, né, do governo Collor, né, primeiro governo eleito, né, democracia, aquela história toda, transição, e primeiro governo eleito depois das diretas, né, eleições diretas e tal, e aí tiveram muitas mudanças naquela época, e uma delas foi essa aqui, ó. Pegaram lá a Cibrazen, a Cobal, CFT, Sunab, e fundiram todas numa única, que existe até hoje, né, e hoje continua sendo a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, que tinha aí como objetivo principal atuar como instrumento de subsídio à formulação de políticas agrícolas de abastecimento. Então, assim, bem amplo, né, o objetivo da CONAB. Garantia de preços mínimos, né, continua até hoje, né, então isso também é interessante, é um seguro, é uma segurança para produtores, né, esse preço mínimo. Carências alimentares em áreas desassistidas, então tem toda essa parte social que a CONAB atua, né, aquisição de produtos de agricultura familiar, tem uma série de ações que a CONAB atua, né, até hoje, né, e tem uma ação forte nesse sentido também. Formação de estoques reguladores estratégicos, também a CONAB atua, né, tem os armazéns, as unidades da CONAB que tem essa função. Políticas agrícolas também, participar. Então, assim, são várias funções que a CONAB tem, né. Algumas unidades acabaram ficando antigas, né, também não se modernizaram, por exemplo, a unidade, né, de Rio Verde é uma dessas, ela está até praticamente desativada, né, assim, não está funcionando atualmente. Recentemente a CONAB ela desativou várias unidades, né, em Brasil todo, então algumas, né, vão desativadas mesmo, vão para leilão, vão ser, né, vão ter outras funções. A de Rio Verde ainda continua, né, ainda está ainda em aberto, não se sabe exatamente qual vai ser o destino dela, mas ela assim, é uma unidade, um exemplo de uma unidade da CONAB. E em outros locais, né, acaba tendo uma utilização maior, mas, né, é uma unidade que tem da companhia, então, é do governo federal, da Companhia Nacional de Abastecimento, né. E aí, no ano 2000, né, então já teve aí a lei de armazenagem, então é uma lei relativamente nova, né, já tem aí 20 anos, mas pensando em outras legislações no Brasil, né, mais antigas, essa de armazenagem é uma lei relativamente nova. Então, na área de armazenagem, nós temos uma política adequada, né, uma lei adequada e atual, né, que dispõe aí, então, a Lei 9.973, né, 29.5/2000, dispõe sobre o sistema de armazenagem de produtos agropecuários, seus derivados, produtos e subsídios, e produtos e resíduos de valor econômico. Então, é a lei que foi já, ela foi editada, né, em 2000, e depois desse decreto aqui de 2001, decreto 3885, né, de 2001, que regulamentou a lei. Então, a lei por si só, ela não adianta nada, né, se não tiver a regulamentação. Então, o decreto, né, regulamentou. E o que tem nessa lei, né, que está vigente, atual, né, regulamentada aí pelo decreto atual? Criação do Sistema Nacional de Certificação de Unidades Armazenadoras, isso está previsto lá na lei, criação do contrato de depósito, criação do regulamento interno do armazém e o cadastro das unidades armazenadoras. Tudo isso está previsto lá na lei, né?
E aí veio o sistema de certificação, né, das unidades armazenadoras. Nós vamos falar sobre isso especificamente, né, no próximo assunto, nos próximos assuntos, né, um deles vai ser esse de certificação de unidades armazenadoras. E em 2007, a lei de 2000, quando foi em 2007, teve a primeira, aí ficou esse período aí para discussão, né, como que seria, o que seria necessário para certificação, como que seria esse procedimento, né, quem que era responsável pelo quê, então ficou esse período aí para essas definições. Quando foi 2007, teve a primeira instrução normativa, né, do Ministério da Agricultura, que trouxeram aí as principais diretrizes sobre essa certificação. E o objetivo principal da certificação, o que era? Era modernizar, vamos pensar assim, uma modernização geral do setor, né, no sentido aí de aumentar o profissionalismo, né, diminuir as perdas, principalmente, não fazer com que as unidades realmente tivessem essa preocupação, né, de qualidade e de prestar um serviço, né, adequado, evitando perda de produto, contaminação, né, essa série de problemas que a gente pode ter, né, e aí a certificação é basicamente isso, você tem ali requisitos mínimos, obrigatórios. Hoje a normativa que está vigente é a de 2011, essa aqui, ó, na LN 29, de 8 de junho de 2011, que estabelece ali os mais de 70 itens que as unidades armazenadoras precisam seguir, precisam cumprir para serem certificadas. E para ser certificada e poder atuar, né, prestando serviço de armazenagem, né? Então, se é uma unidade que não presta serviço, ela não tem obrigatoriamente que ser certificada. Mas a certificação é justamente um selo, né? Um comprovante de que ela segue ali todos os requisitos mínimos necessários para uma boa conservação do produto. Então, também, para ela, mesmo que não preste serviço, é uma divulgação, né, em termos de qualidade. Bom, mas isso aqui nós vamos entrar em detalhe muito agora, nós vamos falar disso em outro assunto só sobre isso. Mas o que é uma unidade armazenadora, né? Então, unidade armazenadora, a definição é essa daí. São estruturas compostas aí de construções, abrigos, que contêm ali equipamentos, projetados adequadamente para receber, processar, armazenar e expedir esses produtos. Então, ali, estrutura adequada para moegas, para receber o produto, transportadores para levar de um local para o outro, secadores para promover a secagem, máquinas de limpeza para limpar, né, retirar as impurezas, deixar o produto ali em condições adequadas, seco e limpo, para poder ser armazenado aí nos silos, que podem ser silos verticais, silos horizontais, sacaria, né, diversos tipos de estrutura. Mas isso é uma unidade armazenadora, né, composta por esses várias construções, vários equipamentos que conseguem ali receber, processar, armazenar e depois expedir esse produto. Aqui nós temos um dado atualizado, né, que está com dados aqui até de 2000, na safra 2019 e 2020, que a gente traz produção de grãos, né, aqui o azul mais claro, meio esverdeado, né, essa linha, essa série histórica aqui, e em azul a capacidade estática. Né, esse gráfico aqui é bem interessante, porque traz para a gente esse histórico, né, produção, quanto que a gente consegue armazenar. Então, assim, eu trouxe aqui desde década de 80, né, então aí há 40 anos atrás já, praticamente, né, uma série histórica de 40 anos, mostrando como foi essa evolução. Então, observe que até ali os anos 2000, né, praticamente, a gente tinha ali muito próximo a produção do quanto que a gente conseguia armazenar. Chegou ali da década de 2000, ano 2000, né, para frente, produção foi aumentando, né, tem as oscilações, queda de safra, um ano ou outro, mas de um modo geral, se a gente pegar aqui uma linha, a partir de 2005, 2006, ela está linear, né? Então, ano a ano está aumentando. Se a gente pegar aqui os últimos 4 anos, ó, é uma linear bem bonita, né? Esperamos que continue aí aumentando, né? Lógico, isso é muito bom, aumento de produção, aumento de alimentos, né? Tivemos safras recordes aí nos últimos anos e tem uma previsão estimativa para a próxima de recorde de novo. Lógico, depende de clima, pragas, né? Uma série de fatores aí, mas continua crescendo. E a nossa capacidade estática?
olha ali como é que foi, né? Está crescendo? Tá. Mas se a gente for analisar aqui, né, a estatística é muito boa para isso, né, o coeficiente angular da reta, né, quando a gente tem duas retas, né, uma mais inclinada e a outra menos inclinada. Então, é o exemplo típico ali, ó. A produção está bem inclinada, né, o coeficiente angular da reta ali grande, e a capacidade estática está crescendo, mas num ritmo menor, né. Então, hoje, a gente tem um déficit muito grande aqui de armazenagem. Então, hoje, a nossa capacidade estática de se armazenar, aqui também eu tenho dados em números, né, para visualizar, facilitar essa visualização, hoje ela está em torno aí de 170, né, vamos arredondar aqui, 170 milhões de toneladas, aqui está em milhões, né, 170 milhões. E a nossa capacidade, ou a nossa produção, né, está aqui, ó, na safra 2019-2020, fechada já, 257 milhões de toneladas. Né? Então, foi recorde de novo, né? A última anterior tinha sido 246, a última 257, e a previsão, né, está aqui para a safra 2020-2021, previsão, né, lógico, ainda não é, vai depender de vários fatores, mas é uma previsão recorde também, né? 265 milhões, quase 266 milhões de toneladas. Então, assim, está aumentando, né? Se a gente pegar aqui os últimos anos, é um aumento muito expressivo da produção, porém, a nossa capacidade estática está em um ritmo mais lento. Então, cada vez mais esse déficit está aumentando. Isso é um problema, né? Lógico. Precisamos aumentar ainda mais esse déficit aqui, é muito grande. Então, a gente precisa aumentar ainda cada vez mais a quantidade de silos, né? Armazéns construídos. Tem aumentado, né? Nos últimos anos tem aumentado, tem tido aí incentivo, tem tido, né, empréstimos, juros menores, subsidiados, né, para pagar anos de carência, tem tido. E é um investimento interessante. Se a gente for pensar em unidades armazenadoras, é algo que tem um retorno muito bom, pensando aí em várias situações que podem ocorrer, né, em várias operações que a gente diminui ali o custo quando se tem uma unidade, né, própria. Mas tem os riscos também, obviamente, né? Tem que ter um cuidado grande para não se perder, né? Não ter risco de perdas, né, desse produto. Bom, esse então é o nosso panorama atual da armazenagem de grãos no Brasil, né? E da produção, as duas coisas. Bom, e o que é uma rede armazenadora, né, que a gente fala? Então, a rede armazenadora, o próprio nome está falando, né? A nossa rede armazenadora, então, esse conjunto que a gente tem, né, né, de estruturas aí destinadas a receber os grãos, né, a conservar eles ali durante um certo período adequadamente, e depois redistribuir. Isso é uma rede. E interligados, né, porque né, a rede tem essa principal função de interligação, né, de uma com a outra. Isso, e pensando em grãos, isso é uma rede armazenadora, esse conjunto que a gente tem aí, que recebe, armazena e depois redistribui, e até chegar lá ao nosso alimento final, né, que vai ser utilizado lá para o consumo, né, da população. Aqui, então, a gente tem essa definição e essa separação aí dos tipos de unidades armazenadoras. Então, nós temos aí, basicamente, 4 tipos: unidades nível fazenda, coletoras, intermediárias e terminais. Aqui a gente tem uma sequência aí lógica, né, das menores para as maiores, né, então fazenda, coletor, intermediário, terminal, mas na verdade, né, os atalhos ali todos são possíveis. A gente pode ter, por exemplo, aqui, ó, da fazenda indo direto para o intermediário, ou indireto para o terminal, pode ter do coletor para o terminal e assim por diante, né. É possível que essa logística de transporte, movimentação seja diferente, mas aqui é para ter uma ideia lógica, né, de como que isso ocorre. Vamos falar sobre cada uma delas, né, agora. Fazenda, né, basicamente são aquelas unidades localizadas na área rural e, como principal característica, atender a um único usuário, né, então a principal distinção que existe é essa. Pode ser, né, esse paiol aqui, né, característico aí,
típico, né, de um pequeno produtor, de uma familiar, que tem ali para produção e armazenamento ali do seu milho, do seu feijão, do seu arroz, que ele usa ali para se alimentar, alimentar a sua família, os animais, pronto, né, é uma unidade, né, nível fazenda, né, e pode ser também uma unidade com todo o sistema aí de recepção, com transportadores, com movimentação de grãos adequadamente, com secadores, máquinas de limpeza, silos, células, né, várias células, pode ser uma unidade de fazenda, se ela for localizada lá na fazenda e se ela atender a um único proprietário. Se não prestar serviço de armazenagem, ela, e receber de um único, ela é unidade nível fazenda, né? Temos muitos exemplos, né, na região, né, tem crescido bastante, tem aumentado muito esse tipo de unidade, né, aí em Rio Verde, em entorno, né, a gente vê bastante esse aumento. Unidades, então, aí, muitos são silos menores, né, que vão receber ali só a produção própria, né, então são silos aí 5.000 toneladas, 6.000 toneladas, 3.000 toneladas. Temos aí, hoje também as empresas, elas viram, as fabricantes de silos, viram essa necessidade. Você tem silos hoje aí de 300 toneladas, você tem silos pequenos, né, justamente para isso, atender, né, pequenos produtores. E também tem silos grandes, né, silos aí, né, 20.000 toneladas, 30.000 toneladas, se for para um único produtor, é unidade nível fazenda, né, então, muitos silos verticais, ou silos que a gente chama aí de relação 1 para 1, né, às vezes o vertical a gente associa justamente com esse formato circular, né, circular, cilíndrico ali, para construção, mas às vezes ele não é nem, assim, exatamente vertical, né, porque vertical, nós vamos falar depois para frente, ele tem o comprimento maior que a altura, e às vezes ele tem 1 para 1, o diâmetro é exatamente a altura, que é uma relação ali mais economicamente aí mais vantajosa, né? Ele fica mais barato por tonelada armazenada. Mas pode ser também um graneleiro, né? Um silo horizontal que tem aí uma quantidade grande armazenada. Se for só de um único produtor, vai ser unidade nível fazenda, né? Com toda a estrutura, com secador, com máquina de limpeza, né, todos os transportadores, aqui o elevador de canecas, né, uma estrutura completa para a movimentação, né, e armazenagem desse produto, tá? Recebeu, armazenou de um único produtor, unidade nível fazenda. Aí nós vamos para a segunda, né, o segundo tipo, que são as unidades coletoras. E aí já são as unidades maiores, né, unidades aí que, como o próprio nome está falando, elas recebem, coletam, né, de vários produtores. Normalmente elas ficam aí próximas, né, às fazendas, e locais ali que você tem um fácil, né, um fácil deslocamento, né, uma fácil recepção desses grãos, né, então fica próximo ali a vários produtores que vão receber, né, nessa unidade os grãos. Normalmente são unidades grandes, né, com grandes capacidades de armazenar, né, os armazéns graneleiros e os horizontais são muito característicos, né, como unidades coletoras, mas pode ser também os silos, né, verticais, da mesma maneira. Recebeu de vários produtores, é uma unidade nível coletor. Né, armazéns com grandes capacidades de armazenar, isso aqui é um graneleiro, né, visto aqui a imagem de dentro, com os cabos de termometria, né, para leitura de temperatura, ilustrando aí, mostrando, né, como que é internamente. Unidade recebe de vários produtores, unidade coletora, né. Aqui também outros exemplos, né, mesma coisa, né, com toda a estrutura e recebendo estruturas grandes, né, grande capacidade de armazenagem, recebendo de vários usuários, né, recebem, processam, prestam serviço ali de secagem, de limpeza, né, armazena, pode comprar imediatamente esse produto e armazenar, ou pode prestar o serviço de armazenagem também, e a pessoa, depois de um certo tempo, vai lá e pega o produto dela de volta, né, e paga, não dela especificamente, porque normalmente sendo a granel mistura todo o produto, mas na mesma qualidade, né, que foi depositado,
Então, essa é a coletora. Terceiro tipo de unidade que a gente tem são as unidades intermediárias, né? Unidades intermediárias, então, elas são um pouco diferentes das unidades coletoras. Basicamente, elas são localizadas em pontos estratégicos da malha viária, né? E para ter uma logística de distribuição de produto, né, rápida. Então, ela normalmente fica aí, né, próximas aos grandes centros, né, aos locais de convergência, ali, que a gente chama de convergência de fluxo, né. Então, exemplo aí, esse aqui, por exemplo, é um armazém de concreto armado, localizado na CEAGESP, né, de São Paulo, localizado lá em São Paulo, né, e que tem ali, então, uma facilidade de receber material e dali redistribuir, né. Então, a principal finalidade é essa, de racionalizar, né, esse abastecimento, esse fluxo de mercadorias, de alimentos. Então, recebe, né, em vários locais, e depois dali redistribui, né, para onde tem que ir, para onde está faltando, para onde está com a necessidade daquele produto. E com isso também com o objetivo de diminuição de custos, né, de movimentação. E aí entram basicamente as companhias estaduais e a companhia federal, que é a Conab. Então, as unidades intermediárias basicamente são essas, né? Companhias estaduais e a Conab. Esse aqui é um exemplo, né, lá da companhia estadual, né, ali era a CEAGESP, aqui é a Caseng, Minas Gerais, né, que tem esses silos também com essa finalidade, né, unidades intermediárias que recebem, né, e redistribuem esse alimento. Então, né, localizado aí nesses pontos estratégicos, normalmente, então, onde você tem ali rodovias ou ferrovias chegando, né, e redistribuindo esse material, e as unidades estaduais, né, tem essa função. E a terceiro, ou quarto tipo, né, agora que são as unidades terminais, né. Essas aí também são simples, são fáceis da gente identificar, a própria imagem aí já está ilustrando o que é, né, então está ali, uma unidade armazenadora localizada no ponto final no final já, né, por exemplo, em um porto, que já é o final do processo produtivo, então, já o produto ele não para naquele local, ele chega, descarrega-se ali, né, o grão, e aí é o tempo suficiente para ancorar ali o navio, para chegar, né, o vagão, o próprio caminhão também, às vezes, transbordo, que vai passar para outro local, e dali vai, enche ali o navio e já vai embora. Já vem outro produto, então é só de passagem, né? É uma tipo de unidade armazenadora que o produto não fica ali armazenado por muito tempo. É só o tempo para ele ser redirecionado para o destino final dele. Pode ser porto, né? Os portos, ou também as indústrias, ou agroindústrias. Então, o produto chegou, ele vai ser esmagado, né, então, rapidamente. Então, também é um exemplo de unidade terminal. O produto ele não vai ficar ali armazenado muito tempo. É só o tempo para ele ser consumido, ser, né, utilizado. Aqui alguns exemplos também, né, aqui, ó, armazém elevado de concreto para, né, simplesmente ali abastecimento do navio. Aqui também um exemplo, parece um prédio, né, de negócios, né, todo metálico, todo, né, acabado externamente, não é no Brasil, obviamente, né, isso aqui é lá na Europa, mas é uma unidade terminal, né, o produto chega e dali já é conduzido para outro fim. Então, normalmente são estruturas que são dotadas de dispositivos aí para uma rápida recepção e rápido escoamento, o produto ele tem que chegar rápido, descarregar rápido e sair rápido, né, também. Isso gera uma alta rotatividade na unidade armazenadora, né, e também tem que ter meios de chegar e sair rápido. Um exemplo aqui, ó, linha férrea, né, um tipo de transporte pouco deveria ser muito mais explorado, né, principalmente para transporte de grãos. Em outros países é muito mais explorado. Isso aqui também é uma unidade, né, toda, parece uma arquitetura ali toda diferente, né, toda antiga, não é no Brasil também, mas é um exemplo de unidade terminal.
Aqui, ó, isso aqui é lá na Argentina também, ó, silos de concreto, isso aqui é um rio, né, então transporte pluvial, né, muito explorado também, né, em outros lugares, aqui no Brasil também pode ser utilizado mais, né, ali também, ó, outros silos, né, muito lá, isso aqui na cidade lá de Rosário, lá na Argentina, bastante utilizado. Aqui outra unidade armazenadora, né, aqui só por curiosidade, né, por que vocês acham que está tudo pintado desse jeito aí, né, colorido? Vocês acham que é interessante ter uma unidade assim, colorida ou não? O que vocês acham? Alguém arrisca? Qual que seria uma cor interessante de ser pintado no silo, né? O que seria melhor? Será que essas cores aí estão boas? Roxo, azul, rosa, verde escuro. O que vocês acham? Em termos de cor, vocês acham que qual cor que é mais interessante para silos? Eu não tenho nem noção, professor. Em questão de absorver luz, calor, sei lá. Eu não tenho. Vamos pensar em termos de ambiente, é isso mesmo. Será que essas cores escuras, normalmente, vamos pensar aqui, o que é interessante quando está muito quente? Vocês gostam de usar uma blusa, uma camisa preta ou uma camisa clara, branca? Qual que vocês acham que é mais confortável em termos de ambiente, em termos de esquentar? A preta esquenta mais ou menos que a branca? Acho que a branca esquenta menos, né? Isso é uma tendência e é o que acontece. As cores claras, elas refletem o calor, né? Então, no sol, por exemplo, ela reflete, né? Já a escura absorve, né? Põe uma camisa escura, deixa lá no sol e põe a mão, passa uns minutos, põe a mão para você ver, tá quente, né? Tá absorvendo. Ué, mas então por que esses silos aí foram pintados? Aqui são 4 células, né, que a gente chama, os silos de concreto, né, foram pintados. Né? Bom, isso é só por curiosidade, né? Provavelmente as unidades devem ser mais claras possíveis, né? Tanto é que tem unidades que são pintadas de branco ou metálico, né? Quando é chapa metálica, normalmente vem aquela cor metálica justamente para refletir também. Mas às vezes são pintadas de branco para isso, para melhorar a ambiente. Devem ser realmente, porque o branco vai esquentar menos, vai refletir mais, então esquenta menos internamente. E essa daí é só por curiosidade, isso aqui é na Argentina também, como eu falei, lá na cidade de Rosário, era um silo, né, de concreto, né, utilizado para grãos, e hoje virou um museu, né, então hoje não é mais uma unidade armazenadora, né, tá ali ela, hoje não é uma unidade que utiliza para movimentação de grãos, hoje ela tem outra finalidade, né, virou um museu, então por isso que está pintado desse jeito, né, mais é estética mesmo, né, mas não é para grãos. Pensando em grãos, deveriam ser cores claras, né, mais claro possível para evitar, né, o aquecimento, né, refletir e não esquentar tanto. Bom, mas e pensando em unidades armazenadoras, como que é essa distribuição hoje no Brasil? Né? Hoje, sim, tem algumas variações, mas em média é nessa faixa aí. Antes da gente falar nessas proporções aí no Brasil, vamos pensar em termos mundiais, né? Se a gente tem vamos pensar primeiro aqui unidade nível fazenda. Hoje no Brasil, em torno de 16% é nas fazendas, né? A grande maioria está concentrada aqui nas unidades coletoras. Então, a grande maioria são unidades aí que recebem de vários produtores, unidades grandes. E intermediárias, não são muitas, né, em torno de 2%, isso não é uma tendência de aumentar, e sim de reduzir, como eu falei, né, a Conab, por exemplo, ela é um exemplo de unidades armazenadoras intermediárias e que está reduzindo a sua influência hoje na capacidade estática, né, então ela não está tendo uma importância tão grande mais. E as terminais, em torno aí de 4%, né, daqueles 170 milhões de toneladas que a gente tem, capacidade estática de se armazenar, temos aproximadamente aí essas distribuições hoje em dia aqui no Brasil. Vamos comparar
essa unidade aqui, ó, nível fazenda, com outros países, para a gente ter uma ideia do que acontece com o Brasil e se isso é interessante ou não, né? E por que disso? Na verdade, a gente tem que entender o porquê para saber o que pode acontecer daqui para frente, né? Então, vamos comparar. Em outros países, como, por exemplo, o Canadá, a gente tem 85% da capacidade estática nas fazendas. Austrália, nós vamos pensar, não, mas o Canadá, né, é um freezer gigante, né, e realmente é muito frio, né, então lá tem características de armazenagem muito diferentes do Brasil, né, lá se armazena muito mais facilmente que aqui no Brasil, por causa do clima. Mas então vamos comparar com a Austrália, que é um país que tem características muito parecidas com as nossas aqui em termos de clima. 64% é nível fazenda. Se a gente pegar aqui Estados Unidos, 55%. Europa, em torno de 65% é nas fazendas. Mas isso aí são só países desenvolvidos, né? Países ricos, que têm ali, né, muito diferentes do Brasil. Vamos aqui para o nosso vizinho aqui do lado. Argentina, 38% nas fazendas. E no Brasil, em torno aí de 15%, 16%, esse valor aqui não é tão preciso, mas é em torno aí de 15%, 16% nas fazendas atualmente. Vocês estão achando muito ou pouco esse valor? Comparativamente com outros países, óbvio, né? Está abaixo. Se a gente pegar aqui há 30 anos atrás, década de 90 ali, né, na época que Conab foi fundida, né, foi criada, fundida as unidades, esse valor aqui, ó, nível fazenda, era em torno de 3%, né? Ou seja, o Brasil praticamente não tinha unidades nível fazenda. A grande maioria eram outras unidades. Isso será que é bom ou ruim? O que vocês acham? Será que é bom ter unidade nível fazenda? Será que não é? O que isso pode trazer de benefício ou não? Quem se habilita? Professor, assim, meu modo de pensar, tem o lado positivo, né, questão de, às vezes, até perda de produto, né, em estrada, essas coisas nesse sentido, né, que durante o período de safra o pessoal enche bastante os caminhões, né, e acaba perdendo um pouco, agiliza um pouquinho mais, né, o processo, né, de secagem, de armazenagem em si. Porém, por outro lado, a gente tem observado em algumas visitas, às vezes, avaliação de lotes, essas coisas, e a qualificação da mão de obra, em alguns locais, não todos, tem um pouquinho de deficiência, né, e acaba perdendo bastante produto. Eu vejo essa linha, né, não sei se estou correto, mas eu vejo um lado positivo. E, em termos geral, né, agiliza mais até mesmo para o próprio produtor, porém, por outro lado, às vezes teria que investir um pouquinho mais em mão de obra qualificada, né, nesse sentido, para evitar essas perdas, né. Sim, é bem nesse sentido mesmo. O que acontece? Vamos pensar no seguinte, quando não se tem unidade de nível fazenda e o fluxo acontece da seguinte maneira, né? Os produtores não têm, então eles vão colher, vão colocar no caminhão, né, colher, e aí o período de safra é cada vez menor, né, cada vez as janelas ali são menores e você não tem aquele prazo tão extenso para colher, depois plantar, e aí normalmente o tempo ali é pequeno. Então, o que você tem que fazer? Colher o mais rapidamente possível, né, colocar no caminhão, despachar para a unidade e lá na unidade receber e fazer todo o processamento lá. Então, já tem esse problema de tempo, né, que tem que ser cada vez mais rápido, pensando, né, em segunda safra, pensando em questões desse tipo. E aí, o que acontece? Na época de safra, o que acontece com os fretes, né? Então, se não tem unidade, vai correr, então tem que contratar caminhão. E aí, logicamente, né, se eu tenho muita gente procurando transporte, o que acontece com os preços? Sobem, né? Então, você tem preços mais altos de frete nessa época. Tá. Colheu o produto, colocou no caminhão. Transporte, normalmente, ele é feito em função da distância, né? Quantos quilômetros vai ser transportado e pela carga que está sendo transportada. Então, quanto mais carga leva,
né, tantas sacas, tantos quilos, você tem ali um preço que é pago por aquele valor. Quando se colhe o produto, ele está totalmente seco? Não, ainda está úmido, né, e às vezes o teor de água é elevado. Então, você está pondo produto, né, úmido no caminhão, transportando. Então, chega lá na unidade, vai ser seco, e aí vai ser desmontada a água que foi tirada. Então, você está pagando para transportar uma parte de água, né? Então, é um problema. Impureza, mesma coisa. Você está pagando para levar impureza, que depois vai ser descontado, porque vai ser tirado. Então, você está pagando para levar impureza. Então, aí já frete alto, paga para levar água, paga para levar impureza. Ok. E aí chega lá na unidade, a unidade, logicamente, ela está prestando um serviço, ela vai cobrar pelo serviço, né, de secagem, de limpeza, né, de todas as operações que ela faz. Então, tem um custo envolvido, são os descontos, fator de correção, tudo aquilo que a gente viu lá está envolvido nessa prestação de serviço. Então, se paga para isso, paga para secar, paga para limpar, paga para, né, fazer todas essas operações. Se a pessoa vender logo no início, ok, vendeu, né, recebeu, já está feito. Se não, se ele quiser armazenar para esperar, e vou vender só daqui a 3 meses, 2 meses, só daqui a um tempo, para esperar preços melhores, mercado, né, questões desse tipo, se não for venda futuras, né, ele vai ter que pagar um preço para se armazenar. Então, esse preço normalmente ele é feito por quantidade e por tempo. Né? Então, é tantos reais por saca, por mês, o produto ficar ali armazenado. Ok, então tem esse custo, né? Isso pensando em quem está comercializando. Vamos pensar agora em termos de qualidade do produto. Todo mundo colhe no mesmo período. Então, o que acontece na hora que chega lá na unidade armazenadora? Todo mundo está levando ao mesmo tempo. Se essa unidade, ou às vezes ela não tem uma capacidade tão grande, ou às vezes não está dimensionada para isso, ou teria que ter vários secadores, capacidade de secadores grandes. Então, o que acontece? O que costuma ter lá de fora da unidade? Fila de caminhões. Por quê? Está todo mundo levando, né? E aí, quem chega primeiro é que vai ser descarregado, e aí você começa a ter esse problema. Produto lá de fora da unidade esperando para ser descarregado. Então, produto do caminhão, esperando, né? Risco ali de aquecimento, fungos, né? Problemas que podem ser ocasionados daí. Aí, o que acontece? Vai para a unidade, e aí tem que acelerar esse processo, né? O que acontece, então, qual que é uma maneira que você tem de acelerar o processo de secagem, quando você tem filas, que quer agilizar o processo? O que a gente pode fazer para acelerar o processo de secagem, que não é uma coisa boa. Se a gente mexer na temperatura, altera o tempo de secagem? Normalmente sim, né? Temperatura mais alta, menos tempo para secar. Então, aí, às vezes, quando a situação está, né, extrema e muito produto para secar, qual que é uma decisão que se toma? Aumenta a temperatura, porque aí aquele produto que ia demorar ali 1 hora para secar, em meia hora ele sai. Porém, temperatura alta demais, a água sai rápida demais, tensões internas ali muito grandes nos grãos, começam a ter condições ali de estresse, né, de fissura, de trinca, de quebra, né, danificação nesse produto, perda de qualidade nesse produto. Então, que pode depois acelerar a respiração, pode abrir portas lá para pragas secundárias, né, os insetos ali que atacam quando o produto está danificado, né? Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Não estou falando que é sempre, mas isso pode acontecer. Então, quando se tem, né, a unidade na fazenda, lógico, considerando, contudo, né, mão de obra qualificada, condições boas lá na fazenda, pessoa com conhecimento técnico, que saiba também fazer todas essas operações, secagem, limpeza, aeração adequada lá no silo, ou seja, mão de obra qualificada na fazenda, né? Isso, para os países que já usam, né, e tem esse grande volume, essa grande porcentagem de unidades nível fazenda, é muito interessante nesse sentido, porque aí você tem todo esse, não concentra, né, não fica tão concentrado, né, nas unidades coletoras, e isso acaba
dando, falar que vantagens que a gente tem das unidades na nível fazenda. Então, menos perdas no campo, porque pode colher mais devagar, transporte é mais barato, porque aí os fretes são são menores, né, na época da safra são maiores, então se a gente vai comercializar depois não vai ter esse problema mais. Não paga para transportar água, nem impureza, porque aí já tirou, já secou, já limpou. A colheita pode ser mais devagar, pode ser programada. Então, assim, pensando em unidades de fazenda, é um bom negócio, né? Um retorno, né? Tem estudos aí que falam que o tempo de retorno, né, lá da parte econômica é muito rápido, né, com as unidades de fazenda por causa de todas essas vantagens, né? Então, assim, é interessante, por isso que os países aqui usam, né, países desenvolvidos, né, e outros países aí usam muito. O Brasil aumentou, tem aumentado nos últimos anos, mas ainda, né, é muito baixo comparado a outros países, mas tem que se ter esse cuidado, né? Não adianta nada alguém falar, eu vou construir um dado de armazenador, e não tenha conhecimento, né, técnico nenhum, e não contrate alguém para isso, né, porque o problema não é nem ele não ter, não contratar alguém para que tenha esse cuidado, né? Se tiver, aí sim, aí é uma unidade assim, muito interessante, né? Aí problemas de filas, né, que acontecem na época da safra, esse produto fica lá parado, então tudo isso que a gente falou, né, questão de aumento de temperatura e problemas de qualidade que geram, né, quando a gente tem um extremo aí de pico de safra, né? Mas por que no Brasil é tão baixo? 16% hoje, era 3%, né, há algum tempo atrás, né? E aí a gente tem uma explicação assim, bem interessante, né? Aí a gente busca de novo lá a história, né? Historicamente, o Brasil ele passou por um período aí, década de 60, quando a gente buscou ler a história, né? Década de 50, 60, aquela interiorização, aumento de produção, e aí quando chegou ali a década de 60 até a década de 80, qual foi o regime que o Brasil passou? Regime militar, né? Então, naquela época, o objetivo era o quê? Era controle, né? Naquela época toda, controle né, geral, né, de operações, de atividades que a gente tinha no Brasil. E grãos é uma área estratégica para a segurança do país, né? Tanto é que, né, era na época, e até hoje, né, uma das áreas que ainda seguram, né, muito, ainda sustentam muito, né, a economia do país, ainda é a parte agrícola, né? Tanto é que nesse problema todo aí de pandemia, é uma das áreas que está crescendo. Vocês viram ali, safra recorde, aumento, então isso é um dos pilares, né, uma das bases ali que sustentam o país. Isso é uma área estratégica, né, tem que ter controle, né, e aí naquela época o controle era muito maior, e aí se tinha muito medo de incentivar ou de deixar, né, de ter qualquer incentivo para unidades nível fazenda. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente incentivar a construção de grandes unidades, né, que vão receber de vários produtores e vão concentrar, né, em um único local. Então é mais fácil ter, né, uma única unidade grande do que eu ter 20, 50, 100 pequenas unidades espalhadas, né, nas fazendas. Para se ter um controle é muito mais difícil. Então, nessa época, né, década de, como a gente falou, de 60, 70, 80, né, 80 depois não teve muita política, 90 foi essa, né, retorno. Então, nesse período, praticamente não se teve incentivo nenhum para a construção nível fazenda, e por isso foi a nossa herança aí, né, esse medo aqui, tá aqui, ó, medo, né, do armazenamento nas fazendas, né, essa visão distorcida aí dos governantes da época que tinham esse medo e aí não incentivavam, não davam nenhum tipo pelo contrário, né, não deixavam que fosse construído, não tinha nenhum tipo de apoio. De lá para cá, década de 90, depois dos últimos 30 anos para cá, vieram, né, aumentando. Então, está aumentando aqui em torno de 15%, 16%, né, então, assim, aumentou e tem aumentado. Se a gente pegar, né, certas regiões, né, a região mesmo, Rio Verde tem aumentado, né, está se construindo várias unidades, ali, menores unidades, né, nível fazenda. Então, assim, eu vejo com bastante otimismo, né, as unidades em fazenda são interessantes, tem, né, todo esse retorno rápido,
Mas, logicamente, não adianta construir e não ter ninguém que tenha conhecimento técnico para, né, operar, atuar e ter esse cuidado. Senão, fica pior, né? Foi o que ele falou. Se não tiver, fica pior, porque aí só transfere o problema, né? E vai ter risco de perda, vai ter, por ser unidade menor, não tem menor risco, continua tendo risco do mesmo jeito, se o produto não estiver seco, não estiver limpo, não estiver com controle de temperatura, de pragas, né? Vai perder e vai ter problema. Então, nesse sentido, se for bem conduzido, é uma estratégia interessante, né? Eu acredito que, assim, vai aumentando, mas as unidades coletoras também crescem, então, assim, poderia crescer muito mais. Eu acho que, assim, o fechamento é esse, de a gente, como tem aquele déficit todo, né, 170 milhões para 200, quase 100 milhões, né, dependendo da safra que foi esse ano, se realmente concretizar essa previsão de safra recorde de novo, vai chegar a quase 100 milhões de déficit, né. Então, assim, mas tem muita exportação. Tem, mas a exportação não é tudo de uma vez só, né? Tem tempo, os portos não conseguem, né, ter essa fluidez tão rápida, né? Então, assim, tem produto que fica armazenado, tem que ter essa logística, a rede armazenadora tem que suportar isso tudo, né? Então, o ideal é que fosse mais de 1 para 1, né? Que fosse, ele tivesse ali pelo menos 20, 30% de folga a mais, né, de rede de capacidade estática em relação à produção. Mas, assim, está muito longe disso ainda, né? Aí vem os tipos de armazenamento temporários, né, os silo-bolsas, outro tipo de estrutura que não é considerada formal, né, que entra para suprir essa falta que tá tendo aí de unidades armazenadoras de capacidade estática, né. Não vou entrar muito na parte de outros, né, silo-bolsa, silo-bag, nós vamos falar mais ainda, né, o Fernando também vai trabalhar. Essa parte é um tipo de armazém a granel, né, então nós vamos falar mais sobre isso, mas são aí esses problemas que a gente tem na nossa rede armazenadora, e isso acontece às vezes, a rede ainda tem essas distorções, né, que a gente falou lá de 160 milhões, deixa eu voltar lá aqui, né, 170 milhões de produção, né, aqui, desculpa, 170 milhões de capacidade estática, 156,7 milhões de toneladas, 257 de produção, e assim, isso aqui é média, né, é média do país inteiro. Então, a gente tem regiões produtoras, né, onde, né, Mato Grosso, principalmente, é um dos piores estados que tem em termos de capacidade estática e produção. A produção é muito maior do que a capacidade estática, então falta mais ainda unidades armazenadoras, né, o próprio Goiás também tem uma diferença grande, Mato Grosso do Sul, a parte região sul tem um pouco menos o déficit é um pouco menor, né, e aí na média nacional é esse déficit. Então você tem regiões que a diferença é maior ainda, e tem regiões que você tem uma folga maior, né, às vezes regiões que eram produtoras de grãos e que aí acaba, né, passando para outras culturas, cana, citros, né, outros produtos que não são grãos, né, e aí você acaba tendo sobra de unidades ali na região, sobra assim, né, menos falta, vamos falar assim, né, o déficit é menor. Mas, de um modo geral, a gente tem, assim, bastante problema com a nossa rede armazenadora em termos de quantidade, né, em termos de capacidade que a gente tem de armazenar e distribuição, né, entre as regiões, né. Dúvidas, comentários, vocês queiram aproveitar, que ficou aí precisando reforçar. Tudo tranquilo, professor. Ótima explicação. Obrigada. Ok. Demais. Anderson, Estela, Ingrid, Lara, Elivânio, complementar. Ninguém? Todo mundo cansado já. Eles já são um pouco mais longe, né? Mas também